Professor José Carlos, agora com o nosso caso 11. Vocês viram no caso 10 que era um quadro de desculpa, reação aguda ao estresse, né? Aquela senhora que de repente teve um quadro abrupto devido ao estresse de briga com o vizinho, que ameaçaram o marido com faca, lembra? Agora, olha a diferença desse caso aqui. Depois a gente fala o que são os objetivos. Ayub, motorista egípcio, 32 anos, que anteriormente trabalhava no Kuwait. É um caso clínico tirado do livro Casos Clínicos de Adulto, da CID-10. O paciente foi trazido ao ambulatório da clínica de pânico agudo. Ayub tinha trabalhado no Kuwait por 5 anos para ganhar um salário regular, sustentar sua família e a educação dos filhos. Durante a invasão do Kuwait pelo Iraque, o paciente foi exposto a um grave trauma quando sua irmã foi estuprada na frente dele. Ele foi feito prisioneiro e submetido a graves torturas, durante as quais bastões de madeira eram introduzidos em seu ânus. Ao ser libertado após a Guerra do Golfo, ele foi trazido de volta ao Egito, onde sofreu diversas operações para reparo anal. Desde então, Ayub tem experimentado pesadelos e flashbacks vívidos de sua tortura e do estupro de sua irmã, e sofrido também de surtos de ansiedade, com comportamento agressivo. O atual estado de pânico aconteceu após ele ter assistido um documentário na televisão sobre a Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento do paciente foi razoavelmente normal e sua ficha de trabalho era satisfatória. Completou 9 anos de escolaridade básica, mas então seu pai morreu durante uma operação cardíaca e o Ayub saiu da escola para arranjar emprego a fim de ajudar a sustentar sua irmã e os 2 irmãos mais novos. Ele casou-se aos 22 anos e divorciou-se aos 28. Tinha 3 filhos, os quais permaneceram com sua mãe enquanto estava no Kuwait. Ayub era conhecido como uma pessoa sociável, expansiva e prestativa para com os vizinhos. Seu irmão o descrevia como teimoso e impulsivo, mas muito gentil e de bom coração. Ele fumou bastante até os 20 anos, mas não usava drogas. Aqui está fazendo um diferencial, né, com algum transtorno relacionado ao uso ou dependência de álcool e drogas. Durante a entrevista, o humor e o comportamento de Ayub flutuaram. Às vezes ele estava intensamente ansioso, com surtos de sudorese e hiperventilação e acessos de hostilidade e agressividade, manifestada em batidas na mesa ou socos na parede. Outras vezes sua expressão facial, sua mímica, se tornava vazia, uma hipomimia, e ele parecia indiferente, queixando-se de perda de sentimentos. Anedonia, sentimentos de prazer, né? A perda. Ayub expressava claramente um senso de desespero. Ele dizia que não podia se livrar das horríveis lembranças e das imagens vívidas que tinham ficado em sua mente. As lembranças pareciam persegui-lo todo o tempo e tornavam-se muito angustiantes sempre que alguma coisa, um som, um quadro ou uma história, o fazia recordar o trauma original. Ele não queria falar sobre o que havia passado no Kuwait e evitava tudo o que lembrasse os eventos estressantes. Ele também estava perturbado porque não conseguia lembrar certas partes de sua tortura. Isso é comum perante a torturas, violências, estupro, ter esses flashes de falta de lembrança, de amnésia, né? Eu não consigo ter a história completa clara em minha mente. Queixava-se. E, contudo, algumas imagens e sons parecem não deixar a minha mente. Ele se sentia culpado e envergonhado. Não podia olhar o resto da família nos olhos após ter retornado para casa, porque fora incapaz de proteger a honra de sua irmã. Olha só, ainda, além de todo o sofrimento próprio, ainda tinha culpa pelo que aconteceu com a irmã que foi estuprada na frente dele, né? Não fosse por seus 3 filhos e sua família, que dependiam dele, ele teria tentado acabar com sua vida. Sim, não só a depressão, a esquizofrenia, mas os transtornos de ansiedade podem levar também a risco de suicídio.
Vamos verificar, então, hipótese diagnóstica, comorbidades diferenciais, já vimos alguns, tratamento multitransdisciplinar e aspectos éticos e legais. Este é um caso clássico de transtorno de estresse pós-traumático. Muitas pessoas, para o mesmo estímulo, reagem de formas diferentes ao mesmo estímulo. Chama-se resiliência, capacidade de absorção de impactos do dia a dia. Porém, alguns têm mais estratégias mais eficazes, estratégias de enfrentamento dos estresses do dia a dia. Esse senhor aqui, muito rígido, sentiu-se até culpado com a situação relacionada à irmã e a tudo que aconteceu com ele. Possivelmente muito machista também, né? Mas foi um quadro que justifica toda essa violência que ele sofreu, vem a justificar o TEPT aí, né? Esse diagnóstico não deveria ser usado, a menos que haja evidência de que o transtorno surgiu dentro de 6 meses após um evento traumático de gravidade excepcional. Ayub tinha lembranças ou revivescências repetitivas, intrusivas dos eventos estressantes, em devaneios diurnos ou em sonhos, pesadelos, né? Evitação dos estímulos que recordassem o trauma. Tudo começou quando ele assistiu o filme, o documentário, né, da Segunda Guerra Mundial, lembra? E olha só, em algumas partes ele tinha amnésia parcial dos fatos. Então, o diagnóstico do CID-10 é o TEPT, é um quadro que necessita de tratamento medicamentoso, sintomático ao que ele apresenta, por exemplo, antidepressivos. Pode ser tricíclico? Pode, ele é novo, mas tem que fazer eletrocardiograma antes para verificar se não tem alguma alteração cardíaca, tipo a cloimipramina, por exemplo, ou a amitriptilina à noite, que ajuda no sono. Mas temos usado mais, com menos efeitos colaterais, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Um deles, a sertralina, ou mesmo a paroxetina, citalopram, escitalopram. Pode usar dual? Pode. A venlafaxina, por exemplo. E esse senhor também precisa de medicamento hipnótico. Por exemplo, uma droga Z, que não causa dependência, tanto quanto os benzodiazepínicos. Zolpidem, zolpiclone ou esopiclona, né? Ou então o mais novo aí, o Roserem, né? Esse senhor precisa de um ansiolítico. O alprazolam, ele tem um anel tricíclico, então seria interessante. Agora tem o clonazepam sublingual, que ele poderia usar até no máximo 3 vezes ao dia, perante aos quadros de ansiedade, angústia, tensão, né? Dieta sem cafeína, nicotina e álcool, psicoterapia cognitivo-comportamental, hipnoterapia pode ser usada, psicodrama. Só que todas essas técnicas psicoterápicas, elas são igual a medicamentos. E algumas pessoas funcionam e outras não. Nós não tratamos doenças, mas sim doentes. Então, o senhor Ayub pode se dar bem, por exemplo, com psicodrama e não se dá com uma psicoterapia breve de base analítica, por exemplo. É igual a medicação. Vocês sabem que a medicação age no organismo, farmacodinâmica, e farmacocinética é o contrário. Então, as 4 fases aí da farmacocinética: a absorção oral, intramuscular, né? Endovenosa, absorção, distribuição pelo corpo na corrente sanguínea, metabolização, biotransformação no fígado e a excreção. Algumas pessoas tomam um medicamento e esperam inteirinho nas fezes. Quer dizer, pela sua farmacocinética, rejeitou, né? Então, aqui é a mesma coisa. Nos quadros de depressão, transtornos de ansiedade, como TEPT, pânico, transtorno de ansiedade generalizada, onde se usam os antidepressivos, e também outras classes de medicamentos, é comum que se troquem aí 2, 3 vezes de medicamento devido a efeitos colaterais. Sim, não existe o melhor antidepressivo, existe o mais adequado para o bolso daquela pessoa, pelas condições clínicas dela e pela sua farmacocinética. Esse rapaz precisa de atividade física, social, religiosa, sempre com a abordagem global que eu bato sempre na tecla: biopsico, socioambiental, histórica, cultural e religiosa do seu Ayub. Muito obrigado, era isso por hoje.